Graça e paz, igreja. Amém. Você está feliz? Glória a Jesus, que maravilha poder estar mais uma vez aqui nessa manhã. Amém. Quem veio para ouvir a voz de Deus? Se você veio para ouvi-lo, você já está ouvindo, porque desde cedo que ele fala. Quem escutou, diga glória a Jesus. Ele tem falado ao nosso coração. Desde o momento em que nós chegamos a este lugar, a glória dele tem se manifestado sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus. Atos, capítulo de número 2. Você que trouxe a sua Bíblia. Atos, capítulo 2. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Atos 2. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Glória a Jesus. Atos 2. Glória a Deus. Amém? Versículos 42, 43 e 44. A palavra diz assim, Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Digam graças a Deus. Permita nessa manhã que o Espírito Santo possa ministrar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Você tem o Espírito Santo? Você já recebeu a presença do Espírito Santo? Você sabia que essa foi uma das preocupações de Jesus antes de enviar os seus discípulos a anunciar o Evangelho? Jesus se preocupou em que primeiro os seus discípulos se enchessem, recebessem a presença do Espírito Santo em suas vidas, porque nós entendemos que somente com a presença do Espírito Santo nós estamos prontos, estamos preparados para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Enquanto nós não nos enchemos do Espírito Santo, nós não recebemos a presença, a promessa do Espírito Santo, nós não estamos prontos para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, para cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. É por isso que Jesus ele vai se preocupar e ele vai recomendar, como diz a canção que o irmão cantou aqui agora há pouco, que não saiam de Jerusalém enquanto vocês não receberem do alto a promessa. Que promessa é essa, pastor? A promessa do Consolador, a promessa do Espírito Santo que desceria sobre a igreja. Você precisa do Espírito Santo, amém? Se você ainda não o tem, busque-o. Se você ainda não recebeu, peça a Deus para que envie sobre si, sobre a sua vida, a presença do Espírito Santo do Senhor. Porque é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos prepara para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Pastor, e como é que eu sei se eu tenho ou não tenho o Espírito Santo?
Porque tem muita gente que pensa, não, o Espírito Santo é quando eu sinto aquele arrepio. Isso é calafrio. Não, o Espírito Santo é quando eu choro. Isso pode ser apenas emoção. O Espírito Santo, ele tem frutos. O Espírito Santo, ele gera frutos em nossas vidas, na vida daquele que o tem. E eu nessa manhã eu quero falar sobre marcas do Espírito Santo. Marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque entenda uma coisa, o Espírito Santo, ele te marca. Ele vai deixar marcas em sua vida, que vão evidenciar que você o tem, que você é cheio da presença dele. Aleluia, glória a Deus. O texto que nós lemos é o texto do início da igreja. Fala da igreja primitiva, dos primeiros discípulos, dos primeiros cristãos, das primeiras ovelhas que estavam chegando ao aprisco do Senhor. E a igreja primitiva, ela é um modelo de igreja, um modelo excelente. O início da igreja, os primeiros cristãos que se uniam para buscar a Deus, que se uniam em comunhão para buscar a presença do Pai. E esses cristãos, eles foram cheios do Espírito Santo. Quando você vai ler Atos capítulo 2, lá no início do capítulo, vai acontecer o cumprimento da promessa de Deus, o cumprimento da promessa do Senhor Jesus para os seus discípulos, e então eles são cheios do Espírito Santo. A partir daí, há um destravar no ministério e na vida desses homens de Deus e daquele povo que ali ficou reunido naquele lugar, até receberem a presença e a promessa do Espírito Santo. Ali começa a igreja do Senhor Jesus. Ali nasce a igreja. Ali nasce o propósito de Deus para a salvação do mundo através da sua igreja. Amém ou não amém? Glória a Deus. Há um romper, há um destravar nas nossas vidas quando nós recebemos sobre nós o Espírito Santo. Há um romper, há um destravar em nossa vida, em nosso ministério, em nosso chamado, quando nós abrimos as nossas vidas, abrimos os nossos corações e nós permitimos que o Espírito Santo, ele venha, ele faça morada e ele habite em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E eu quero falar sobre marcas de um cristão cheio do Espírito Santo. Aleluia. O versículo 42, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira marca, a primeira característica de um cristão que é cheio do Espírito Santo, ele é perseverante. Repita comigo: perseverante. A perseverança é uma característica de quem tem o Espírito Santo. Pessoas que desistem fácil do seu propósito com Deus, pessoas que desistem fácil da sua caminhada com o Senhor, é um sinal de que eles não receberam o Espírito Santo. Não tinham a presença do Espírito Santo. A perseverança é uma marca do Espírito de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Você não desiste fácil das coisas de Deus na sua vida. Você não abre mão com facilidade daquilo que Deus tem para você, da promessa de Deus para a sua vida. Era muita gente naquele dia, mas muitos desistiram, muitos não perseveraram, muitos voltaram para casa. Mas os 120 que ali ficaram, esses foram impactados pelo Espírito Santo do Senhor. A primeira característica do Espírito de Deus, da presença dele em minha vida, é a perseverança. Aleluia. A gente pode dividir perseverança em 3 qualidades. A perseverança, ela fala de constância, ela fala de persistência e ela fala de determinação. Pegou aí? A pessoa perseverante, ela é o quê? Constante. É uma recomendação bíblica: sede constantes na obra
do Senhor. A constância, a persistência e a determinação faz parte dessa perseverança que a pessoa cheia do Espírito Santo ela vai ter. É uma marca, é uma qualidade do Espírito de Deus em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. A inconsistência, que é o contrário de perseverança, ela é uma evidência de uma vida pobre do Espírito Santo. A pessoa que é inconsistente, a pessoa que não é perseverante, ela não é constante, ela não é persistente, ela não é determinada, revela que há uma pobreza do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Quantos estão me compreendendo? Digam amém. E ainda no versículo 42 diz que eles viviam na comunhão. A comunhão é uma segunda característica, uma segunda marca da pessoa que tem o Espírito Santo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Digam glória a Deus. A minha comunhão com Deus determina o meu nível de comunhão com os meus irmãos. Aprende isso aqui. A nossa comunhão com o Espírito de Deus, a nossa comunhão com o Espírito Santo, ela vai determinar o nosso nível de comunhão. A pessoa que não tem comunhão com Deus, ela também não quer comunhão com seu irmão. E a pessoa que não tem comunhão com seu irmão é uma evidência, é um grande sinal de que ela não tem comunhão também com o Pai. Aleluia. É marca do Espírito Santo. É marca do Espírito Santo. A comunhão com Deus e a comunhão com os meus irmãos. Irmãos, aqueles irmãos da primeira igreja, eles viviam juntos, unidos, perseveravam. E nós estamos falando aqui de um tempo em que a igreja ela era perseguida, em que eles faziam cultos escondidos, em que eles se reuniam em casas de irmãos com as portas trancadas. Mas nada disso impediu o agir, o mover do Espírito Santo sobre aquele povo, porque eles perseveraram, porque eles viviam em comunhão, eles viviam juntos, eles estavam unidos como igreja, eles estavam na mesma fé, no mesmo propósito, unidos pelo mesmo Espírito. Aleluia. Querido, o que nos faz igreja, o que nos faz viver em comunhão é a presença do Espírito Santo. Se você não busca o Espírito Santo, se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você não tem comunhão com a igreja, você não quer ter comunhão com o seu irmão, e não existe igreja saudável, não existe igreja sadia sem comunhão, sem estarem juntos. A igreja nasceu sobre essa base, a comunhão entre os irmãos, a comunhão da igreja com o Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Pergunte a quem está do seu lado: você tem comunhão comigo? Quando eu tenho dificuldade de me relacionar com o meu irmão, quando eu tenho dificuldade de manter comunhão com os meus irmãos, evidencia que eu não tenho uma boa relação com Deus também. Quando você vê o cristão que não tem comunhão com ninguém, pode ter certeza, a relação dele com Deus anda mal também. Ele não tem uma boa relação com o Pai. Quantos me compreendem, digam glória a Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pergunte a quem está do seu lado: você ora? Não responde, mas pergunta: com que constância? Não é a irmã Constância ali não.
É a constância de ser constante. A irmã Constância, ela é constante. Eu amo essa irmã. Amém, irmã? Glória a Deus. É como uma avó para mim. Aleluia. Mas ela está ali constante. Ela honra o nome dela. Diga glória a Jesus. Aleluia. E nas orações. Pega isso aqui, ó. A disciplina nas orações nos faz perseverantes e nos enche de amor para com os nossos irmãos em Cristo. A perseverança, a disciplina, a constância nas orações é que nos faz ser perseverantes e que nos enche de amor para com os nossos irmãos. Para quê, pastor? Para vivermos em comunhão. Que nos enche de amor para com os nossos irmãos em Cristo. Você precisa orar. Você precisa ter essa comunhão de oração. A oração é uma comunhão com Deus, é um falar com Deus. É você se relacionar com o Pai. É você se relacionar com o Pai dos seus irmãos, com o Pai da igreja. É a oração e a perseverança e a constância e a persistência na oração, disciplina, que vai fazer de você uma pessoa mais perseverante, que vai fazer de você uma pessoa com mais comunhão com seu irmão. Que a oração une, amém? A oração nos aproxima não só de Deus, a oração te aproxima do seu irmão também. A oração te aproxima do teu irmão. A oração revela que nós somos iguais, que precisamos uns dos outros. Quantas vezes você já chegou para o seu irmão só para pedir uma oração, porque você estava passando por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, e você viu no seu irmão alguém que poderia te ajudar, alguém que poderia te fortalecer através da oração? É verdade ou não é? E que é isso, pastor? Isso é comunhão. Isso é comunhão. Isso é você ter um bom relacionamento com a igreja através da oração. Aleluia. Orar nos aproxima de Deus e dos nossos irmãos. Nós precisamos orar. Era uma das marcas daquela igreja. E que a igreja atual, a igreja moderna, estamos falando aqui da igreja primitiva, mas a gente vê que essa igreja primitiva era mais moderna do que as nossas hoje. Porque eles tinham qualidades que ao longo do tempo foi se perdendo. A igreja primitiva era mais moderna do que a igreja de hoje. Porque a modernidade de hoje está nas luzes, na transmissão online e tal. Mas aquela igreja tinha uma modernidade que muita igreja hoje está perdendo. Comunhão, oração, perseverança. Eles tinham contato direto com Deus. Eles oravam e milagres aconteciam. Eles pregavam e 3.000 almas se convertiam com aquela pregação, porque era uma igreja unida, era uma igreja perseverante, era uma igreja cheia do Espírito Santo. A marca daquela igreja era a presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo deixa outras marcas em nossas vidas. Glória a Deus. Nós temos que todos os dias buscar nos encher do Espírito Santo. Não é só coisa do domingo de manhã, não. É todos os dias, em todas as orações. Toda hora que você for falar com Deus, peça a Deus: libera o teu Espírito sobre minha vida, não me deixe sem o teu Espírito. Porque um cristão sem o Espírito Santo, ele é só uma capa de cristão, é só por fora. Porque a essência de um cristão é o Espírito Santo de Deus. A essência de um cristão é o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Aleluia.
Versículo 43. Aí diz: em cada um, ou em cada alma, havia temor. Em cada alma havia temor. Temor é algo que a gente olha ao nosso redor e a gente vê pouco nos dias atuais. Temor não é ter medo de Deus. Temor é você viver a sua vida para glorificar o Senhor. Temor é você decidir viver a sua vida para glorificar a Deus, para glorificar a presença do Pai. Temor é você honrar essa presença em sua vida. É você ter zelo. É você ter zelo. Isso é temor. Temor é cuidar bem da presença de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Quem é casado aqui? Casada? Quem tem um companheiro? Você tem medo dele ou dela? Não. Mas você zela, você tem temor. E é o temor que te faz cuidar bem da outra pessoa. É o temor que te faz honrar a outra pessoa. Você me compreende? O que é? Temor não é medo. Ah, não, eu tenho medo do meu marido. Se eu não fizer essa comida aqui do jeito que ele gosta. Não, isso, se tiver medo está errado. Mas você tem temor. Você quer cuidar bem da pessoa. Você quer zelar bem pela pessoa. Você quer conservar a pessoa perto de você. É ou não é? E com Deus? O temor é isso. É eu viver a minha vida para agradar a Deus. Você agrada seu esposo, a sua esposa, não é porque você tem medo dele ou dela, mas é porque você decidiu agradá-lo, por causa de um temor que há em você, de um respeito pela outra pessoa, sabe? De um querer ficar perto, ter perto a outra pessoa. Assim é a nossa vida com Deus. Tem que haver temor. Tem que haver em nós o entendimento de que nós fomos feitos para a glória dEle. Nós temos que tomar uma decisão em nossa vida, de viver a nossa vida para glorificá-lo, para honrá-lo. Isso é temor. Não é ter medo de Deus, mas é saber honrá-lo, dar a Ele a honra que lhe é devida. Dar a Ele a honra que Ele merece e que Ele requer de cada um de nós. Aquela igreja, um dos retratos, uma das fotografias daquela igreja era o temor. Eles temiam, mas não temer de ter medo, mas temer de honrar, temer de glorificar, temer de dizer não para o pecado e dizer sim para uma vida de santidade. Isso é temor. Glória a Deus. Isso é temor. É você rejeitar aquilo que desagrada a Deus e você decidir viver a sua vida para agradá-lo. Isso é temor. É você, sabe, temer a Deus é você viver neste mundo como um filho de Deus, como um filho do Pai, não apenas dentro da igreja, é lá fora. O temor de Deus em minha vida me faz me comportar aqui dentro e lá fora do mesmo jeito, como filho de Deus, como filho da luz. Temer a Deus é você ter um compromisso radical com a verdade. É você saber que o seu compromisso com Deus, nada e nem ninguém pode interferir nele. É ser radical mesmo. Nós estamos vivendo em um mundo, numa geração que tudo pode, se te faz feliz.
Essa é a pior enganação de Satanás. Como disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo viveu há 2000 anos atrás, já sabia do que ia acontecer hoje. Porque o mundo atual é um mundo de liberdade, sem nenhum compromisso, liberdade sem nenhum controle. Pessoas que vivem assim, elas perdem o temor de Deus. Cristãos que entram nessa, perdem o temor do Pai. Porque aqui Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, porque Paulo tinha o temor de Deus na vida dele. O cristão precisa ter isso. O temor é um termômetro. Quem já usou um termômetro aqui? O que o termômetro faz? Indica que algo está errado. O termômetro ele vai indicar, a pessoa está com febre, o calor passou do normal. O temor a Deus é um termômetro em minha vida. Quando eu perco o temor, meu irmão, eu não oro, eu não persevero, eu não tenho comunhão. Você entendeu? Uma marca do Espírito Santo vai puxando a outra. Quem não tem temor, não tira tempo para orar. Quem não tem temor, não persevera na caminhada. Quem não tem temor, não tem comunhão com seu irmão ou com Deus, porque lhe falta o temor. Temer a Deus é você ter um compromisso radical com a verdade. Glória a Deus, aleluia. É você colocar tudo na balança. Vai agradar a Deus? Estou dentro. Não vai? Não conta comigo. Vai agradar o Espírito Santo? Pode contar comigo. Não vai? Estou fora. Isso é temor. Glória a Jesus. Aleluia. Continua aí, versículo 44. Diz assim, estou terminando já, queridos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Digam glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz aí, ó. Todos que criam, todos que acreditavam, todos que receberam Jesus, eles estavam como? Juntos. E tinham tudo em comum. Havia sobre aquele povo um espírito de liberalidade. Aquele povo recebeu sobre a vida deles a marca do Espírito Santo chamada liberalidade. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o nosso olhar para as necessidades do outro será com generosidade. Quando você tem o Espírito Santo, você não consegue olhar para o seu irmão, senão com um olhar de generosidade. Eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Para você entender um pouquinho o contexto da história, a igreja vivia perseguição, o povo era perseguido. Havia uma grande perseguição do Império Romano contra a igreja que estava nascendo naqueles dias. E a perseguição envolvia a perca de posses, de propriedades. Por isso que muitos vendiam as suas posses, suas propriedades e traziam para a igreja e dividiam entre os irmãos, porque fracionava o patrimônio, ficava com cada um pouco, de maneira tal para dizer que nenhum, o que tinha muito não tinha demais, e o que tinha pouco não sentia falta, porque havia uma comunhão entre eles, inclusive dos seus bens, daquilo que possuía. Ou seja, um socorria o outro, um ajudava o outro. Havia um espírito de liberalidade naquela igreja. Aleluia. O irmão olhava para o outro, mas olhava com um olhar de comunhão, olhava com um olhar de generosidade. Socorriam, ajudavam. Quem tem o Espírito Santo tem esse olhar de ser generoso, de socorrer,
sabe? De estender a mão ao seu irmão. Porque entenda uma coisa: todos nós estamos sujeitos a passarmos por momentos de privações em nossas vidas. E a semente que eu semeio hoje pode ser o fruto que vou precisar colher amanhã. O que você semeia hoje vai gerar um fruto na sua vida. E amanhã, depois, você vai poder colher o fruto que você plantou lá atrás. Quando você socorre o teu irmão, quando você ajuda o teu irmão, você está semeando. Porque a necessidade que o teu irmão passa hoje pode ser a sua necessidade amanhã também. A privação que o seu irmão passa hoje pode ser a que você vai passar amanhã. E o que você semeia hoje na vida do teu irmão, você vai colher lá na frente. Aleluia. Lança o pão sobre as águas, e depois de muitos dias você achará ele. Glória a Deus. Aleluia. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós olhamos para as necessidades dos nossos irmãos com um olhar de generosidade. Diga glória a Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela transborda em amor sobre a vida do meu próximo. Uma vida cheia do Espírito Santo transborda em amor sobre a vida do meu próximo. Quem tem o Espírito Santo, ele ama o seu próximo. O amor transborda. Glória a Deus. Você entende isso? Pastor, eu não entendo. Está precisando buscar o Espírito Santo. Quando você buscar, você vai entender. Porque é marca, é característica de quem tem uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Jesus. Para mim terminar aqui para você. Toda pessoa, pega essa aí, ó. Toda pessoa que tem dificuldade em repartir, em doar, em ofertar, revela que ainda não tem uma vida cheia do Espírito Santo. Se você tem dificuldade em repartir, doar, ofertar, entregar, isso revela que eu ainda não estou cheio do Espírito Santo. Revela que eu não tenho ainda a presença genuína do Espírito Santo em minha vida. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem a marca da liberalidade na vida dela. Melhor coisa é o que? Dar do que receber. Dá e ser-vos-á dado. Se eu tenho dificuldade em abrir a mão para o meu irmão, para a minha igreja, para o meu ministério, se eu tenho dificuldade de socorrer alguém, eu preciso mais do Espírito Santo. Eu preciso mais do Espírito Santo. Nós precisamos ter mais liberalidade, generosidade em nossas vidas. Generosidade para com o próximo, para com a sua igreja. Seja generoso, amém? É uma característica, é um segredo de quem tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Fica de pé. Glória a Jesus. O grande segredo do progresso da igreja primitiva é que eles começaram cheios do Espírito Santo e permaneceram cheios do Espírito Santo. Olha aqui para mim. O segredo do sucesso daquela igreja, do progresso daquela igreja, do crescimento daquela igreja, é que eles começaram cheios do Espírito Santo e eles se mantiveram cheios do Espírito Santo. Você precisa começar a ser cheio do Espírito Santo
Mas acima de tudo você tem que começar a se manter cheio do Espírito Santo. Porque tem muita gente que já receberam o Espírito Santo. Tem muita gente que já foi cheia do Espírito Santo, já foi, mas que deixou a medida esvaziar. Mas que deixou se esvaziar do Espírito Santo. Você precisa se manter cheio do Espírito Santo. Se você quer ter o mesmo resultado que a igreja lá atrás teve, de crescimento, de progresso, de sucesso, você precisa hoje, ainda hoje, buscar o Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo e se manter cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, o Espírito Santo falou no teu coração hoje, querido, eu creio. Eu creio que o Espírito Santo falou contigo nessa manhã. Eu gostaria muito que você não saísse desse lugar vazio. Eu gostaria que você não saísse hoje daqui sem sentir a presença dEle, sem sentir a presença dEle na tua vida. Oh, aleluia. Abra o teu coração em nome de Jesus. Esse lugar está cheio da presença dEle. Esse lugar está cheio da glória dEle. Abra o teu coração nessa manhã em nome de Jesus. Diga: Deus, não permita que eu saia daqui sem sentir a tua presença. Diga: Pai, não permita que eu saia daqui sem sentir o teu Espírito sobre minha vida. Abra o teu coração. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus provê o fogo. Adore a Ele, adore. Oh, E eu sacrifício sou. oh Senhor, Tu provês o Espírito. Deus provê o Espírito. Oh, abre o teu coração nessa manhã em nome de Jesus. Eu me abro por inteiro. Oh, enche, Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Enquanto você o adora, enquanto você adora a presença dEle, Ele te enche nessa manhã com a presença, com o fogo, aleluia. E eu sacrifício sou. Deus provês o Espírito. Abra o teu coração nessa manhã em nome de Jesus. Eu me abro por inteiro. Glória, glória. Enche, Senhor. Enche, ó Deus, em nome de Jesus, a tua igreja nessa manhã com a tua presença. Enche, enche, Espírito Santo, teu povo nessa manhã, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Santo, 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 Senhor. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Até transbordar, ó Pai. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Oh, glória. Até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós adoramos a Tua presença essa manhã. Nós exaltamos a Ti, ó Espírito de Deus. Vem sobre nossas vidas com a Tua presença.
Vem sobre nossas vidas com a tua unção nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, não permita que nenhum de nós saia deste lugar sem antes sentir a tua presença. Saia desse lugar sem ser tocado pela tua presença. Espírito Santo, em nome de Jesus de Nazaré, nós abrimos os nossos corações esta manhã e te pedimos: encha-nos, encha-nos, encha-nos com a tua presença, encha-nos com a tua presença nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Santo, 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 derrama sua glória. oh, aleluia. Derrama sua glória. Deixe até transbordar. Derrama sua glória, Deus. Derrama sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Derrama sua glória. Levante suas mãos. Em nome de Jesus de Nazaré. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, em nome de Jesus, toque em cada mão que está erguida nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós exaltamos a Ti, glorificamos o Teu santo nome. Pedimos a Tua presença sobre nossas vidas, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa, ao sair desse lugar, Pai, oh Pai, ela saia na certeza de que o Senhor a encheu nessa manhã com a Tua presença, de que o Senhor a encheu nessa manhã com a presença do Senhor sobre a vida dela. Ah, Papai querido, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, e que ao sair desse lugar, Pai, ela possa, em nome de Jesus, meu Deus, mostrar, evidenciar as marcas do Espírito Santo na vida delas. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a sua igreja seja uma igreja cheia do Teu Espírito, que a sua igreja continue sendo cheia do Teu Espírito, que a Tua igreja persevere na busca constante por Tua presença, Pai. É a nossa oração, Senhor, é o nosso clamor, é a nossa súplica que nós Te fazemos, em nome de Jesus de Nazaré. E os que creem, digam amém. Digam glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Louve o nome dele essa manhã, em nome de Jesus de Nazaré.